Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje é um dia muito especial, Dia Internacional das Mulheres. Hoje é o nosso dia. E eu quero parabenizar todas nós mulheres. Nós que somos símbolo de amor, de coragem, de força, de dedicação. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos sustentando, nos dando sabedoria, para que nós possamos cumprir o nosso propósito aqui na terra. Amém? E hoje, como é o Dia Internacional das Mulheres, eu quero compartilhar com a igreja uma palavra abençoada que o Senhor colocou no meu coração. E que eu tenho certeza que muito vai edificar a sua vida. Hoje eu vou falar sobre a história de duas mulheres. Duas mulheres totalmente diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, de povos diferentes. Mas em um determinado momento da vida delas, a vida delas se cruzaram por um enlace familiar. Mas a história da vida delas também é marcada por muitas perdas, muito sofrimento, mas também foi unificada, foi sustentada, foi edificada pela fé. E por isso, o Senhor Jesus reescreveu, restabeleceu a história de vida dessas duas mulheres, com as próprias mãos. Hoje eu quero trazer a história de uma sogra e de uma nora. Noemi e Ruth. Uma relação culturalmente complicada nos dias de hoje. Mas tenha certeza que essa história muito tem a nos ensinar. Por favor, igreja, abra sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos preparar o nosso coração para estar recebendo essa palavra. Privilégio e honra, igreja, estarmos na casa do Senhor. E quem ama estar na casa do Senhor, quem tem prazer de estar na casa do Senhor, assim como eu quero que você levante a sua mão agora e declare: meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com temor e tremor que me apresento diante de Ti, Pai. Mas a minha vida é Te servir. A minha vida é Te adorar. Então me usa hoje, Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Que não seja a minha boca a falar, mas sim a Sua. Entrega, meu Deus, a porção necessária para cada um. A porção devida para cada um. Que essa palavra seja como uma semente lançada em cada coração. E que muito venha frutificar para a honra e glória do Senhor. Amém.
primeiro capítulo do livro de Ruth, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Amém. O primeiro capítulo do livro de Ruth, igreja, começa com uma família tomando uma decisão errada. A família de Noemi. A palavra diz que houve fome sobre toda a terra. Essa época que Noemi estava vivendo é a época dos juízes. Mas não é a primeira vez que nós vamos ouvir essa expressão na Bíblia. Houve muitos períodos na Bíblia, muitas épocas da Bíblia, que houve fome sobre a terra. Não foi só no período de juízes e na casa de Noemi e Elimeleque que a fome bateu. Lá no livro de Gênesis, capítulo 12, diz que Abraão viveu uma grande crise também. E a Escritura Sagrada também diz que houve fome sobre a terra. E que Abraão, ele tomou uma decisão precipitada em meio à crise. E ele decidiu descer para as terras do Egito. Mas ele não consultou ao Senhor. E ele desceu às terras do Egito. E chegando lá, ele quase perdeu sua esposa e seu casamento. Faraó se encantou por Sara. E isso causou muitos problemas na vida de Abraão. E na vida da família de Noemi não foi diferente. Noemi e Elimeleque se inclinaram a tomar uma decisão errada. Eu quero lembrar para a igreja que a nossa vida é resultado da soma das nossas decisões que tomamos ao longo dos anos. E em tempos de crise, em tempos de dificuldade, nós somos levados a tomar decisões precipitadas e erradas. E assim aconteceu com Noemi. Mas sair da terra de Belém e habitar na terra de Moabe não era simplesmente uma mudança de um lugar para o outro. Significava muito mais do que isso. Para que nós possamos entender, nós temos que entender o que representava a cidade de Belém de Judá. Belém significa a casa do pão. E olha que ironia, na casa do pão não havia pão. Mas a casa do pão, espiritualmente falando, também significa igreja. Hoje nós estamos na casa do pão. Aleluia. E Noemi e sua família decidiram sair da casa do pão. No versículo 2 do capítulo 1, diz que Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos eram efrateus. Efrateus é todo aquele que nasce em Belém. E efrateu significa frutífero. Belém de Judá ficava nas terras da tribo de Judá, que era uma região conhecida por ser a terra dos louvores. Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas Noemi decidiu sair da casa do pão, do lugar frutífero, da terra dos louvores e habitar em Moabe. Mas como era Moabe? Moabe era um lugar imundo, um lugar de vergonha. Para que a gente tenha uma ideia, Moabe nasceu da relação incestuosa de Ló com uma de suas filhas. As pessoas que moravam em Moabe cultuavam outros deuses, se curvavam a outros deuses, faziam sacrifícios humanos. Os moabitas, eles eram impedidos, proibidos de participarem da Assembleia do Senhor. Afinal de contas, foram os moabitas
que negaram pão e água quando o povo de Israel saiu do Egito. Assim como foram os moabitas que contrataram o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Moabe não era um lugar abençoado. Mas mesmo assim, Noemi e sua família tomou a atitude dessa mudança. Mas se nós prestarmos atenção nessa história, não foi a fome que levou Noemi e sua família a tomar essa atitude. Eu vou repetir. Não foi a fome que levou Noemi e sua família a tomar essa atitude, mas sim o medo. O medo de passar fome. E o medo, ele é um agente paralisante. Ele inibe o nosso raciocínio. O medo nos aprisiona. O medo nos escraviza. Por isso nós não podemos tomar decisões baseadas no nosso medo, baseado nas nossas percepções humanas. Mesmo que essa decisão pareça ser algo simples, algo que não possa acarretar nenhum dano na nossa vida. Mas nós temos que parar. Nós temos que consultar a Deus. Nós temos que aprender com o rei Davi e consultarmos a Deus sobre toda e qualquer decisão que vamos tomar nas nossas vidas. Porque uma decisão errada, precipitada, ela pode levar à ruína a sua casa, a sua família, o seu casamento e todo o projeto que Deus tem para a sua vida. Para que a gente tenha um exemplo de uma decisão aparentemente simples, lá no livro de Gênesis 46, diz que José enviou as carruagens do Egito para buscar Jacó, seu pai e os seus irmãos, na terra prometida, na terra de Canaã, e conduzi-los para uma terra no delta do rio Nilo, na costa do rio Nilo, uma das regiões mais férteis da terra do Egito. Afinal de contas, José era o governador de todas as terras do Egito. Aparentemente, nós entendemos que José está honrando o seu pai e assistindo os seus irmãos. Mas mesmo assim, mesmo Jacó sabendo que José estava querendo honrá-lo, no caminho, Jacó para em Berseba. Ele sacrifica em Berseba, ele oferece sacrifício ao Senhor e ele consulta o Senhor. Hoje o meu Deus está falando para mim e para a igreja que nós precisamos aprender o caminho de Berseba. Nós precisamos parar antes de tomarmos toda e qualquer decisão. Nós precisamos consultar o Senhor. E esse foi o primeiro erro de Noemi. Sair da casa do pão e ir habitar na terra de Moabe. Mas a situação fica pior ainda. Aparentemente, parece que Noemi e sua família conseguiram se livrar do medo da fome. Mas em Moabe, Noemi vai se deparar com grandes perdas irreparáveis e muito sofrimento. Quando Noemi sai de Belém e vai para Moabe, algo muito perigoso acontece. Noemi perde a cobertura espiritual que havia sobre a vida dela e sobre a casa dela. A família de Noemi fica vulnerável. E olha só o que acontece. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Morreu quem? Elimeleque, marido de Noemi. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Ficaram ali quase 10 anos. Eu quero te dizer que o problema não é só errar. O problema é persistir no erro. Esse foi o segundo erro de Noemi. Ela persistiu em ficar em Moabe. A palavra do Senhor diz
que eles permaneceram por quase 10 anos. E aí vem mais tristeza na vida de Noemi. O lugar que seria um lugar de bênção, um lugar de recurso, um lugar de providência, se tornou um lugar de fome, dor, morte e sepultamento. O capítulo 5, o versículo 5 diz que morreram também ambos, Malom e Quilion. Morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Noemi ficou viúva e morreram seus 2 filhos. Ela chegou no fundo do poço. A palavra de Deus diz que ela ficou desamparada. Igreja, se hoje uma mulher sem marido e sem filhos já está numa situação difícil, mesmo com todos os projetos e programas sociais, mesmo com todo o recurso e tecnologia que nós temos hoje, imagina uma mulher viúva, sem filhos, sem ninguém para sustentá-la nos tempos bíblicos. Noemi estava condenada à mendigância, a ser uma pedinte, a viver de favores. E é nesse momento, totalmente frágil, totalmente desestabilizada emocionalmente, que Noemi comete o seu terceiro erro. No versículo 13, no final do versículo 13, Noemi diz que o Senhor descarregou contra ela a sua mão. Mas será que foi o Senhor que pesou a sua mão sobre a vida de Noemi? Noemi estava em tamanha amargura, que no capítulo 20, ela diz assim, no versículo 20 ela diz assim: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi significa doce, agradável. Noemi não queria mais esse nome. Ela se tornou uma pessoa amarga. Então Noemi, ela sai da terra de Belém, da terra do pão, e vai para Moabe. Esse foi o seu primeiro erro. Depois ela permanece no erro. A palavra diz quase 10 anos. Esse foi o seu segundo erro. E depois ela decide culpar o Senhor pelas suas decisões precipitadas, pelas suas falhas, pelos seus erros e por toda a sua amargura. Esse foi o terceiro erro de Noemi. Mas é muito fácil nós tomarmos as nossas decisões erradas e depois atribuirmos o nosso sofrimento a Deus. Nós fazemos muito isso. Mas hoje eu quero que você entenda. O Senhor está falando para você que é importante, antes de tomar toda e qualquer decisão, consultar ao Senhor. Você precisa entender isso, igreja. Você precisa consultar o Senhor. Noemi chegou no fundo do poço, mas eu quero te lembrar que não importa o tamanho do buraco, não importa quão fundo seja o poço, a mão do Senhor, ela pode te alcançar, ela pode te tocar, ela pode te tirar de lá. Igreja, foi no fundo do poço, que Noemi ouve a voz de Deus. O capítulo 6 diz que Noemi ouviu rumores na terra de Moabe, de que o Senhor havia visitado o seu povo com pão. Havia pão em Belém, a casa do pão voltou a ter pão. Mas foi no fundo do poço que ela ouviu a voz do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje como a família de Noemi e Elimeleque, atravessando uma grande crise, um grande problema na sua vida. Mas eu quero te dizer que o Senhor fala com você. Basta você consultá-lo.
Basta você apresentar a Ele o seu problema, a sua dificuldade. Ele vai falar com você, assim como Ele falou com Noemi. Noemi ouviu a voz do Senhor no fundo do poço, desamparada, viúva, sem filhos, na terra do inimigo. O Senhor falou com o filho pródigo no chiqueiro, no lugar que cuidava dos porcos. O Senhor falou com Jonas dentro do ventre de um grande peixe. O Senhor vai falar com você, igreja. Não existe dificuldade, não existe crise, não existe obstáculo que impeça o Senhor de visitar o seu povo. E ela ouve que o Senhor estava visitando o seu povo em Belém com pão. E só pode dar pão aquele que tem abundância de pão, que tem fartura. O Senhor está falando para a igreja que chegou o tempo de visitação na sua vida. O Senhor hoje visita a sua casa, visita a sua família, visita os seus projetos, os seus filhos. É tempo de visitação, igreja. E eu quero te dizer que Noemi cai em si. E ela toma uma decisão certa na sua vida. Ela decide voltar para a terra do pão. Ela decide voltar para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Ela decide voltar para Belém. Porque na casa do pão tem a presença. E se tem presença, tem maná. Se tem maná, tem pão. E ela decide voltar à igreja. Então Noemi se dispõe com suas noras. E no meio do percurso, ela para e diz para suas noras, Orfa e Ruth, as mulheres de seus filhos, ela já não tem nada mais a oferecer. Então ela diz, ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor tenha benevolência de vós. Orfa beija Noemi e se despede. Mas Ruth decide ficar. E Noemi diz, volta, Ruth. Mas no versículo 16, Ruth diz, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Sabe, igreja, mesmo que você esteja na terra do inimigo, quando você é uma mulher de Deus, você dá frutos, você tem testemunho. As duas noras tiveram a oportunidade de conviver com Noemi. Uma decide voltar, mas a outra diz não. Eu não vou voltar para Moabe, eu não vou voltar para aquela terra onde os deuses sacrificam crianças. Eu conheci o Deus verdadeiro. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e eu vou ficar com você. Então Noemi e Ruth voltam para a casa do pão. Mas eu fico imaginando essa volta, o quanto deve ter sido dolorido. Porque sabe, igreja, o problema não é pegar um caminho errado. O problema não é persistir no erro. O problema não é somente nós culparmos a Deus sobre as nossas decisões, as nossas falhas. O problema é nós tirarmos de nós a nossa soberba, o nosso orgulho,
e reconhecermos que nós erramos. Nós vamos ter que abaixar a cabeça e pegar o caminho de volta para Belém, para a casa do pão. Talvez você veio hoje para a igreja porque foi convidado por alguém. Mas eu quero te dizer que foi Deus que te trouxe. Deus te trouxe de volta para a casa do pão. E você que é da igreja, que é membro da igreja, precisa entender que você tem que ficar na casa do pão. Porque aqui tem providência, aqui tem o cuidado de Deus. Mesmo que você esteja passando um tempo de crise, um tempo de dificuldade, não existe crise no céu, não existe porta fechada que possa impedir o Senhor de te abençoar. Mas você precisa estar perto. Você pode estar dizendo, mas pastora, eu estou quebrada, eu estou destruída. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado. Talvez, durante os anos da sua vida, algo se quebrou, algo se intricou. Às vezes você tem um trauma, uma frustração, você já viveu uma perda. Às vezes a morte que bateu na tua casa não foi uma morte física, como na vida de Noemi, mas foi uma morte espiritual. É o filho, é o neto que está desviado no mundo das drogas, no mundo do crime. É o marido que está viciado na prostituição, na pornografia. É a mulher que está desviada, viciada nas redes sociais. Não importa o que você está passando, o que te quebrou. Deus conhece a tua história. Isso me faz me lembrar uma música da Dalete Hungria que diz assim, que nós somos vasos. Presta atenção na letra dessa música, igreja. Deus quer falar com você. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Você ainda é dele. Eu conheço seu valor, sei tudo que enfrentou, não importa o que acontecer. Tá quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Hoje vou te restaurar e o azeite derramar e explicar pra quem não entendeu. Está quebrado, mas ainda é meu. Vamos ouvir de novo, seu Lucas. Eu queria que você entendesse. Quebrado, mas ainda é meu. Você pertence ao Senhor. Só os cacos, mas ainda é meu. Eu conheço seu valor, sei tudo que enfrentou e não importa o que aconteceu. Está quebrado, mas ainda é meu. Só os cacos, mas ainda é meu. Hoje vou te restaurar e o azeite derramar e explicar pra quem não entendeu. Está quebrado, mas ainda é meu. Aleluia! Você tem um pai. Eu quero declarar essa manhã que você é alvo do cuidado de Deus. A sua família está debaixo das mãos de Deus. A tua casa está debaixo do favor de Deus. Mas Noemi, ela cai em si, glória a Deus, e ela pega o caminho de volta com Ruth para Belém, para a casa do pão. E quando ela chega em Belém, ela chega no tempo da cevada, ela chega no tempo da E eu quero te dizer
que eu aprendo com a história da Noemi? Muitas coisas. Mas a coisa mais importante que eu aprendo é que morreu Elimeleque, seu marido. Morreu Malom, morreu Quilion, seus filhos. Mas Noemi continuou viva. Se está viva, é porque tem propósito. Se você está vivo, é porque tem propósito de Deus na sua vida, igreja. Então se levanta, se dispõe, porque Deus tem propósito na sua vida. Ela não chegou no tempo da cevada por coincidência, não. Ela chegou por propósito. Foi propósito de Deus. Ela chegou no tempo da bênção. Ela chegou no tempo da colheita. Ela chegou no tempo da virada. E agora você vai entender porque a órfã ficou. Agora você vai entender porque a órfã voltou para Moabe. Porque ela voltou para trás. Porque a colheita que o Senhor está preparando na sua vida, nem todo mundo pode participar. Deus está preparando um tempo de colheita na sua vida, que muitas pessoas não vão poder acompanhar. Toma posse dessa palavra, igreja. E quando ela chega em Belém com Ruth, na época da colheita, somente ela e Ruth. Isso me faz lembrar quando Abraão andava com Ló. Houve um tempo em que os dois tiveram que se separar. Houve um tempo em que o Senhor não falava mais com Abraão. Mas quando Ló se apartou de Abraão, o Senhor voltou a falar com ele. O silêncio do Senhor acabou com Abraão, quando Ló se apartou da vida de Abraão. Igreja, qual Ló precisa sair da sua vida para você voltar a ouvir a voz de Deus? Cuidado com as pessoas que você insiste em caminhar. Você está na casa do pão. Você está em Belém. Você está perto do altar. Você está no lugar santo. E nem todo mundo vai suportar isso. Mas Ruth estava com Noemi. E aqui eu vejo os frutos de uma mulher de Deus, o testemunho. Ruth escolheu ficar. Esse foi o legado de Noemi na vida de Ruth. A história de Ruth e Noemi é uma história muito longa e com uma riqueza de detalhes muito grande. Para resumir a história, eu vou te dizer que Ruth chegou na casa do pão em Belém com Noemi e que ela foi apanhar milhos. Ela foi pedir ajuda, ela foi tentar achar um emprego. E ela se deparou com uma fazenda de um homem muito rico chamado Boaz. E volto a dizer, não foi coincidência, foi propósito. Porque esse homem, ele pertencia à família de Elimeleque. A Bíblia diz que ele é o resgatador, ele é o parente remidor. Porque ele casa com Ruth. E tira Ruth e Noemi dessa situação de pobreza, dessa situação de miséria. Ruth e Boaz têm um filho. Esse filho se chama Obed. Obed vai ser pai de Jessé, Jessé pai de Davi. E assim Noemi e Ruth entram para a história do Messias. Aleluia! Olha o que Deus fez na vida de Noemi. A história de Noemi termina com uma criança no colo. O filho de Ruth, Boaz. Criança traz alegria,
traz o início de um novo ciclo. Perceba, igreja, que a história começou com fome, mas terminou em colheita. A história começou com morte, mas terminou em vida. Porque é assim que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer reescrever a sua história. Ele quer transformar a sua vida. Perceba que a história de Noemi é da família de Noemi. Mas Noemi deixou um legado. A história de Noemi. Mas o livro é de Ruth. Deus é maravilhoso, igreja. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, sonhamos ou possamos imaginar. Não saia da casa do pão. Ah, mas eu vou trabalhar em outro lugar. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Espanha, eu vou para Portugal. Eu não estou dizendo que você não pode ir. Mas você consultou a Deus? Ah, eu vou mudar de igreja porque na outra igreja tem isso, tem aquilo. Você consultou o Senhor sobre isso? Você está na casa do pão. E na casa do pão tem recurso, tem a presença. Não faça como Noemi, não tome uma atitude precipitada. Consulte ao Senhor. Ele é o Deus das nossas vidas. Mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que você esteja no momento de dificuldade, no momento de crise, mesmo que você esteja aí sem forças, lembre-se que não foi uma mulher forte, uma mulher corajosa, não foi uma mulher poderosa que tocou Jesus, mas foi uma mulher sangrando que tocou Jesus. Foi a mulher do fluxo de sangue, foi ela que tocou Jesus, sangrando na alma e no corpo. Então, igreja, eu quero te convidar a se pôr de pé e te lembrar que você está na casa do pão. E hoje você recebe o pão da vida. Meu Deus, que mensagem. Acho que não poderia ser mais propício do que para hoje, que vamos acessar o pão mais importante, que é o corpo de Cristo.